Well, good afternoon, everyone. Boa tarde a todos. I believe that most of you have been here in the past Sundays, Eu acredito que a maioria de vocês estava aqui durante os últimos domingos. that we are going through a sermon series E a gente tem caminhado através de uma série de in the sermões past 6 Sundays. dos últimos 6 domingos. And please show me that you are paying real attention to what has been said here. Então, por favor, mostrem-me agora que vocês estão prestando atenção sobre o que tem sido dito aqui. First, what is the series about? Então, primeiro, essa série é sobre o quê? Yes, Jesus says of I am. Isso aí, Yes. as declarações de Jesus, eu sou. What are those? Quais são elas? Bread of the life, Pão da vida, good shepherd, bom pastor, resurrection, and something else. ressurreição The life. e a vida. The light of the world. A luz do mundo. It's already been spoken. Two more. The gate, The gate, yeah, the gate of the sheep. o portão das ovelhas. One more. Só falta uma, vamos lá. Vamos lá, gente, a mais famosa. I am. Okay, brother Bradley is already angry at you back there. O irmão Brad já está furioso lá atrás. Yeah, I'm the way, the truth, and the Isso, eu life. sou o caminho, a verdade e a vida. Yes, and today there is one, last one. E hoje tem a última. You guess it. Vocês podem adivinhar? Silence. Okay, let's go through that together. Então vamos lá, vamos juntos. So John, the chapter 15, Então, João capítulo 15, we are going to read a few verses. vamos ler alguns versículos. John, the chapter 15, from verse 1. And we are going to read verse 1 through 4. Então, João capítulo 15, vamos ler do 1 ao 4. And then after reading the 1, 2, 3, 4, we are going to read the verse 16. E depois de ler o versículo 1, 2, 3, 4, vamos ler o versículo 16. Yeah. I have the passage here on my back. But I think if you have a Bible yourself, I think it's much better to read yourself. And I ask you to really pay attention to what you're reading, to read it really closely, the Word of God. Então, aqui o versículo está aqui atrás, mas eu peço a vocês que vocês puderem acompanhar na Bíblia melhor e prestem bastante atenção à palavra de Deus. Yeah, and if you can, keep your Bible open. Se vocês puderem, também mantenham a Bíblia de vocês We're going to aberta. go back to this passage sometimes during the sermon. E a gente vai voltar à passagem em alguns momentos do sermão. Yeah, so let's read it. Então vamos ler. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Verse 16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. João 15, 1 a 4. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Agora, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Yes, so I will start with a question, and I believe the answer is going to be the same for everyone, at least I hope. Então, vou começar com uma pergunta, e eu acho que a resposta vai ser a mesma para todos, pelo menos eu espero que sim. Silence is not an option, okay? Before I ask you. Então, Silence is not an Antes de option. eu perguntar, o silêncio não é uma opção. Yeah, so you can raise your hand, you can speak out loud, you decide. Vocês podem levantar a mão, falar abertamente, vocês decidem. Who is here today Quem está aqui hoje and that wish to make an impact? e que quer causar o impacto?
No matter where you stand. Okay, just 3 people wants to cause an impact. Great. Yeah, how many of you wants to make an impact? Quantos Come de on. você quer de fato causar um impacto? Amen. Amém? Yeah. Okay. How many of you don't want to? Quantos de vocês não querem causar nenhum impacto? Only you? Okay. Jesus. Yeah. Okay, why am I asking? Why I started with this question? Então por que eu comecei com essa pergunta? Because this is something that we all share in common. Isso é uma coisa que todos nós temos em comum. And even if we answer that we didn't want to make an impact, Mesmo que a gente tenha respondido que a gente não quer causar um impacto, it's impossible to live like that. é impossível viver assim. No matter where you stand right now. Não importa onde você está agora. Because sometimes when we say the word impact, E às vezes quando a gente fala a palavra impacto, many people will think great or really, really big things. muitas pessoas vão imaginar coisas muito grandiosas. Like I'll be the owner of a big company, for example. Como, por exemplo, ser o dono de uma grande companhia. But no, if you are a mom, for example, Mas, na verdade, não. Se você é uma mãe, por exemplo, why you are educating, why you are disciplining your children? por que você está educando? Por que você está disciplinando seu filho? You are making an impact in their lives. Você está causando impacto na vida deles. You want them to get it better. Vocês querem que eles sejam melhores. So why, I hope, you don't throw trash on the ground? Então, por que eu espero que vocês não jogam lixo no chão? Because you want to make an impact. Porque você quer causar um impacto. You want the environment to be clean. Você quer que o ambiente esteja limpo. So I believe that by the end of the word, if you work in the office, Então, eu acredito que se você trabalha no escritório, you will set some goals for the current year, for the next year. você acaba tendo alguns objetivos para o ano. And your boss, your managers, E o seu chefe, o seu gerente, they will evaluate your impact across the year. eles vão avaliar o seu impacto durante o ano. And based on that impact, you maybe receive a promotion or a salary raise, right? E baseado nesse impacto, vocês talvez recebam um aumento de salário ou até mesmo uma promoção. Or even in ministry. E até mesmo no ministério. Maybe you're a home group leader Talvez você é o líder de uma célula. and you want people in your home group to experience God. E você quer que as pessoas na sua célula You elas want, experienciem Deus mais. you want them to see God in you. Vocês querem que elas vejam Deus em você. Or maybe you are part of the worship team Talvez você faz parte do grupo de adoração. and you are singing, you are playing, Você está cantando, você está tocando. and you want people to be impacted by the presence of God E você quer que as pessoas sejam impactadas pela presença while de you are Deus. serving. Por que a gente está aqui servindo? While you Enquanto are a gente está aqui serving. servindo, Yes. So everyone wants to make an impact, and everyone lives to make an impact. então todo mundo quer causar um impacto, todo mundo vive para causar um impacto. So, and one thing that I would like to tell you here Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui is that the passage that we just read é que a passagem que a gente acabou de ler was a discourse of Jesus foi um discurso de Jesus to his disciples, para os seus discípulos, to the 11 apostles. para os 11 apóstolos. And as much as we want to make an impact, E à medida que a gente quer causar um impacto, they were also longing for an impact. eles também estavam ansiando por um impacto, por causar um And impacto. let me just give you a little bit of a context here. Deixa eu só dar um pouquinho de contexto para vocês aqui. All those 11 disciples, Todos esses 11 discípulos, they were Israelites. eles eram They were israelitas, Jews. eles eram judeus. So it means that they were part of the people of Israel. Então significa que eles eram parte do povo de Israel. And back then, God called a man named Jacob, E muito tempo atrás, Deus chamou um homem chamado Jacó, and Jacob had some sons. e Jacó teve alguns filhos, And out of his sons, the nation of Israel came. e através dos seus filhos a nação de Israel veio. And then through the nation of Israel, E através da nação de Israel, or actually God gave to the nation of Israel a mission, na verdade, Deus deu uma missão para o povo de Israel. which very basically speaking would be to make his name known across the world. Que basicamente falando seria tornar o nome dele conhecido em todo mundo. But God not only gave a mission to the people of Israel, Mas Deus não deu uma missão apenas para o povo de Israel. he also wanted to dwell among his people. Ele também queria morar, habitar entre essas And pessoas. that's why, after some years, E é por isso que depois de alguns anos, he called a man named Moses, ele chamou um homem chamado Moisés, and he commanded him to build a tabernacle. e ele deu a ele a ordem de criar um And tabernáculo. the tabernacle would be the place where God would live among his people, E esse tabernáculo seria o lugar onde Deus estaria entre o seu povo, where the presence of God would be. onde a presença de Deus estaria. And then God gave 613 commandments to that people. E aí Deus deu 613 mandamentos para esse povo. God made a covenant with them. Deus fez uma aliança com eles. And then after a while, they got off track.
E aí, depois de um tempo, eles saíram do rumo. They started disobeying those commandments. Eles começaram a desobedecer esses mandamentos. They turned their back to God. Eles se voltaram contra Deus. They started worshiping other gods, other Come- idols. Começaram a adorar outros deuses e ídolos. And they got off of the presence of the Lord. Então, finalmente, eles saíram da presença de Deus. And then we come here to this moment. E aí, a gente chega aqui nesse momento. Because even Moses, Porque até mesmo Moisés, he prophesied ele profetizou. that a Messiah would come for the people of Israel. Ele profetizou que o Messias viria para o povo de Israel. And several other prophets E outros profetas também. would say that a Messiah would come, Eles disseram que o Messias viria. a Jewish Messiah, O Messias judeu. and that he would put Israel back on track. Que ele colocaria Israel de volta aos He trilhos. would the people of God back on track. Ele colocaria o povo de Deus de volta aos trilhos. And then we came here to this passage. E a gente chega aqui nessa passagem. And these are one of the last words that Jesus is speaking to his disciples, Essa to é uma- his closest disciples. Essa é uma das últimas palavras que Jesus estava dizendo para os seus discípulos mais próximos. And then imagine the expectation of those guys. E vocês imaginam a expectativa desses caras. Because prior to that, if you remember the sermon that Brad preached here, E antes disso, vocês lembram do sermão que foi pregado aqui semana passada pelo Brad? yes, the disciples, they were listening some really worrying conversations about speaking about they were hearing about some weird stuff about Jesus, Então, eles from estavam, Jesus. estavam escutando umas coisas bem esquisitas de Jesus was Jesus. saying, hey, it's better that I go, Jesus estava falando para eles, é melhor que eu vá, because if I don't go, he doesn't come. porque se eu não for, ele não vem. And then those guys were like, okay, we left everything. E esses caras estavam pensando, não, a gente deixou tudo para We trás. left family, we left companies, we left our business. A gente deixou a família, deixou nossos negócios. And then here they were following Jesus for roughly 3 years. E aqui eles já estavam seguindo Jesus por mais ou menos 3 anos. And to this point, some of them, E nesse ponto, alguns deles, they were already confessing that Jesus was the Messiah, eles já estavam confessando que Jesus era o which Messias. is the case of Peter, for example. Que é o caso de Pedro, por exemplo. So imagine they were saying, okay, this is the game changer for Nós estávamos us. falando para ele, esse cara é o divisor de águas para This nós. guy is the guy who will change everything. Esse é o cara que vai mudar tudo para sempre. But they did, but their expectation Mas a expectativa deles was the following one. era essa aqui. Because Israel was a people that was across its history. Que o povo de Israel, durante toda a sua Are história, you still there? vocês estão Yeah, aí? you're seeing correctly. Okay, we need to go through this so we get to the point. A Okay. gente precisa passar por isso, mas a gente vai chegar lá. Yeah. So the people of Israel, throughout its history, Então, o povo de Israel, durante toda a sua história, they were taken over by other nations. eles foram dominados por outras nações. And during this moment of Jesus' speech, E nesse momento do discurso de Jesus, they were being taken over by the Roman Empire. They were dominated by the Roman Empire. eles eram dominados pelo Império Romano. So they were not an independent nation. Então, eles não eram uma nação independente. And one of the promises that they believed E uma das promessas que eles is acreditavam that the Messiah, when he came, era que o Messias, quando ele viesse, is that he would set free the people of God é que ele liberaria o povo de Deus from the dominion of the enemies. do domínio de qualquer inimigo. Then imagine, Jesus is in front of them. Então imagine, Jesus está na frente deles. Last moments of Jesus with them before he dies. Um dos últimos momentos antes de Jesus morrer. And they were saying, because when I speak to you that they were not free, Quando eu falo para vocês que eles não eram livres, it might feel like something really distant from you and from me. parece alguma coisa muito longe para você e para mim. Because most of us, I think, come from an independent country here. Porque a maioria de nós aqui, eu acredito que veio de um país independente. But let's try to feel that more closely. Vamos tentar sentir isso de uma forma mais próxima. Because, someone who is living in a country that they are not free. Que alguém que está morando num país que não, onde você não é For livre, example, in their case, they would be forced to learn a language that was not their mother language. por exemplo, no caso deles, eles eram forçados a conhecer uma língua que não era a língua deles nativa. How many of us are forced to know Polish? Quantos de nós aqui é forçado there a are people saber forcing polonês? themselves to know Polish, yeah? Yeah. Now imagine for you who doesn't want to learn Polish, Agora, imagine para você que não quer aprender polonês and someone sits you on a desk e alguém te coloca numa cadeira and said you must learn Polish. e te força a aprender I will polonês. force you. If you want to stay here, you need to learn Polish. Então, se você quiser continuar aqui, você tem que aprender polonês. Or imagine that you are going to Allegro Então, imagina que você está lá no site da Allegro and you want to buy something there. e você quer comprar algo lá. You want to buy a laptop there. Quer comprar um computador lá. And then in the basket before you check out, E aí lá, antes de você fazer a compra, it says, okay, you are an immigrant. vai te falar, então tá, você é imigrante. Then you need to pay twice as much taxes. Então você tem que pagar muito mais impostos. How would you feel? Como você se sentiria? There is the PITA 100 for Allegro for you to pay taxes. Then you go PITA 100. PITA is like the form of the Então, é o taxes.
um dos pitches aí e você tem que pagar mais lá só porque você é imigrante. And then imagine you, sisters, going to Zalando.pl. Imagina vocês, irmãs, indo para o zalando.pl. And you want to buy your favorite dress that you saw over there. Você quer comprar o seu vestido favorito que você And viu you lá. have to pay extra taxes just by the fact that you are not part of the country. Você tem que pagar impostos a mais só porque Not você born in não that country. não foi nascido aqui na Polônia. So those disciples, they were in front of Jesus, Então esses discípulos estavam em frente a Jesus, expecting also this type of things. também esperando coisas de discípulos. We will finally not pay abusive taxes. We will finally stop paying abusive Então eles taxes. pensavam, finalmente a gente vai parar de pagar esses impostos abusivos. And then imagine, Então imagine, evening's coming, a noite está vindo, and then Jesus get them together, então Jesus coloca todos eles juntos, and then they were, okay, maybe this is the last speech before we dominate everything. e eles pensam, ok, esse é o último discurso antes de a gente dominar tudo. And then Jesus starts speaking. E aí Jesus começa a falar, I am the true vine. eu sou a videira verdadeira. You know, imagine you inviting someone in your office. Então imagina você convidando alguém para o teu escritório. Oh, let's go to Sunday. Let's go to this Sunday service. Ou então, vamos lá, vamos para o culto de domingo. You know, there we are going to learn how to make an impact. Lá a gente vai aprender a causar um impacto. Not only an impact, but a lasting impact. Não apenas um impacto, mas um impacto duradouro. And then people come here. E as pessoas vêm aqui. And then someone says, oh, I am the true vine. I am a tree. E aí alguém fala, eu sou a videira You verdadeira, say, eu sou uma okay, is árvore. this that I need to know about making an impact? E a pessoa fala, é isso que eu preciso saber sobre causar um impacto? But the thing is, Mas a coisa é, there is something behind this figure of speech of Jesus. tem algo por trás dessa figura de linguagem de As I Jesus. said, all those 11 disciples, Como eu disse, todos esses 11 discípulos, they were Jews. eles eram judeus. And in Isaiah chapter 5 especially, Em Isaías, no capítulo 5 especialmente, God will compare the nation of Israel Deus vai comparar a nação de Israel as a vine. a uma videira. And here Jesus is saying, hey, I am the true vine. E aqui Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira. Guys, if I come here to you, Pessoal, se eu vier aqui até vocês, let me get something here. deixa eu If I pegar algo come aqui. here to you Se eu falar, chego aqui para vocês, and I tell you, hey, I am selling this iPhone. e eu falo para vocês, estou vendendo esse iPhone. I am selling this true iPhone. Estou vendendo esse iPhone verdadeiro. What is the implication? O que está implícito aqui? You tell me. Silence. Vocês me dizem. There is a false one. Sim, que existe um falso. It means if I need to specify that there is a true one. Eu tenho que especificar que existe um verdadeiro. Because Jesus didn't say, oh, I am the vine, or I am a vine. Jesus não falou, eu sou uma videira, ou eu sou a videira. He said, I am the true vine. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. And we are talking about making an impact. Estamos falando aqui de causar um impacto. But how can we make a lasting impact? Mas como é que a gente pode causar um impacto duradouro? Because you know what is going on here? Que o que está acontecendo aqui? Under the hood, Na verdade, por baixo de tudo, Jesus is saying, hey, you failed Jesus está falando a verdade. Vocês falharam. bearing good fruit. Vocês falharam em produzir bons frutos. But I am the true vine. Mas eu sou a videira verdadeira. Now imagine something here. Imagine isso aqui. That Jesus is saying, I am the true vine, and you must abide in me. Que Jesus está falando que eu sou a videira verdadeira e você tem que permanecer em mim. So, as I said, Israel, I repeat that again because it's very important. Como eu disse, Israel, eu vou repetir de novo que é muito importante. Israel, they had broken this covenant with God. Israel, ele quebrou essa aliança com Deus. And they were bearing wild grapes, or it means bad fruit. Eles estavam, na verdade, produzindo uvas azedas. Na verdade, era uma metáfora para frutos ruins. So it means that if there is a true vine, Então significa que se existe uma videira it means verdadeira, if there is a true iPhone, se existe um iPhone verdadeiro, it means that there is a false one out there. também significa que tem um falso. And let me tell you something. Então deixa eu falar uma coisa para You've vocês. probably seen on the internet or somewhere else Vocês já viram na internet, provavelmente, ou em qualquer outro lugar, people selling something false. as pessoas vendendo coisas falsas. People selling something that is not original. As pessoas vendendo coisas que não são originais. You know, the other day I was looking for the day I was buying this phone, I was looking for a phone on the internet. Então, um dia que eu estava comprando esse telefone, eu estava procurando por telefones na And there internet, were several of them e tinham vários deles, identical to this one. completamente idênticos a esse. Just by looking to it, Apenas olhando para eles, you could not discern if it was original, if it was true or false. eu não conseguiria distinguir se eram verdadeiros ou não. You know, the exterior of the phone, it was the same. Então, o exterior do telefone era o mesmo. You know, the screen was of the same material, A tela era feita do mesmo material, the same size. mesmo tamanho. Yeah, identical. I say, okay, this cannot be that good.
completamente idêntico. E eu pensei, isso não pode ser bom. This must run Android. Isso é- People will hate me. Provavelmente- I knew someone will Provavelmente o laugh sistema about that. operacional é o Android. But no, everything was there. Mas tudo estava lá. So how could I identify Então, como que eu poderia identificar that it was a false iPhone? que era um iPhone falso? How can I identify Como que eu posso identificar if the impact that I am causing, the impact that I'm making, que o impacto que eu estou fazendo, que eu estou causando, is a true one? é um impacto verdadeiro? How can I identify that I'm really connected to the true vine? Como eu posso identificar que eu estou realmente conectado com a videira Let me tell you verdadeira? something. Deixa eu falar uma coisa aqui. Someone with a lot of money, Alguém com muito dinheiro, they can open up a business eles podem abrir um negócio and create false phones. e podem criar telefones falsos. But you know what is the difference Vocês sabem qual é a diferença between the original iPhone and the false one? entre o iPhone original e o falso? Is the source. É a fonte. One is planned, projected by Apple. Um é planejado, projetado pela Apple. And another one, the false one, E o falso, I don't know where it comes from. você não sabe de onde ele vem. And by the moment it breaks, No momento que ele quebra, you have such a bad experience. você tem uma experiência muito ruim. And you know why many people, Vocês sabem porque muitas pessoas they are making a lot of impact, estão causando muito impacto, but they are still broken mas eles ainda estão quebrados. because they are far away from the true vine. Eles estão muito longe da videira verdadeira. Because they are far away from the true source of lasting fruit. Eles estão muito longe da fonte verdadeira de frutos duradouros. You know, you open up the YouTube Então, você abre o YouTube, por and you exemplo. go there and you see, okay, how to be more disciplined. Você coloca lá, como ser mais disciplinado. Or you should take a cold shower in the 5 in the morning Então, você tem que tomar um banho gelado às 5 da manhã and go to the office by 6 e chegar no escritório às 6 and eat this and that. e comer isso, isso e aquilo. And then people start doing those E things. as pessoas começam a fazer essas coisas. And they start like producing a lot of results. Eles começam a produzir muitos resultados. They start making an impact. Eles começam a realmente causar um impacto. They are promoted. Eles são promovidos. Maybe they are even become popular. Talvez eles até viram populares. They become famous, Ficam famosos. but they are burning out. Mas eles estão completamente cansados, emocionalmente, psicologicamente. They are burning down. Eles estão sendo destruídos espiritualmente. Why? Por quê? Because this is not a lasting impact. Porque isso não é um impacto This duradouro. is not a lasting fruit. Não é um fruto que vai durar. You know, it might look good. Pode parecer bom. Outwards, it might look really well. No exterior ele pode parecer muito legal, It muito might bom. work really nicely for a while. Pode trabalhar muito bem por um tempo. But when it breaks, Mas quando ele quebra, who will fix this? quem vai consertar isso? But whoever is abiding on the true vine, Mas qualquer um que está permanecendo na videira verdadeira, who has planted him? quem plantou a videira verdadeira? Who has projected him? Quem projetou a videira Who is verdadeira? taking care of the branches? Quem está cuidando dos ramos? The vine dresser, O agricultor, the father. o pai. So do you know why many people, very often, Você sabe por que muitas pessoas, constantemente, sometimes they are even working ministry, talvez elas estão trabalhando até mesmo em ministérios, but they are tired. mas elas estão cansadas. They are burning out. Eles estão cansadas They are emocionalmente. doing the right things. Elas estão fazendo as coisas certas. But why they are so weary, Mas so por que worn out? Porque elas estão Worn out? tão desgastadas, tão cansadas, Because they are not abiding to the true source. que elas não estão permanecendo na fonte verdadeira. Because they are not abiding to the true vine. Elas não estão permanecendo na videira Because they verdadeira. get distant, far away from Christ, Elas ficaram e se tornaram longe de Cristo, who is the one who projected them, que é aquele que projetou elas. and away from the Father, from the vine dresser, Estão longe do Pai, que é o who is the agricultor, one who takes care of them. que é aquele que cuida da gente. So the first thing, how people is trying to make an impact, Então, a primeira coisa, de como pessoas estão tentando causar um impacto, they are trying to make an impact estão tentando causar um impacto away from the true vine, longe da videira verdadeira, away from the true source of life. longe da verdadeira fonte de vida. But there is a second type of people, Mas tem um segundo tipo de pessoas, or a second way that people try to make an impact. um segundo caminho pelo qual as pessoas tentam causar um impacto. And Jesus says something really impactful here. E aí Jesus fala uma coisa muito impactante Because aqui. you know, for us here, maybe when Jesus says, I'm the true vine, Então, porque pra gente aqui, quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, maybe that does not hit in the same way that it hit back there to the disciples. talvez não vai bater em nós da mesma forma que But bateu let me lá nos tell you discípulos. something. In the verse 4, Deixa eu falar pra vocês, no versículo 4, Jesus says something even more offensive. Jesus fala uma coisa ainda mais ofensiva. He says, hey, without me, Ele fala pra eles, sem mim, you can do, okay, what? A small impact?
sem mim vocês podem fazer o quê? Um pequeno impacto? Maybe without me you can make a coffee. Talvez sem mim vocês consigam fazer um café. Maybe without me you can find a marriage for you, a wedding party for you. Talvez sem mim vocês consigam arrumar um casamento. No, he says without me Não, ele fala, sem mim you can do nothing. vocês não podem fazer nada. Come on, I don't know about you, but this is very offensive to this generation. Eu não sei sobre vocês, mas para essa geração isso é muito ofensivo. Why? Por quê? Because we grew up in a generation A gente cresceu numa geração where whoever is self-sufficient que qualquer um que é autossuficiente is considered the good ones. é considerado bom. You know? Oh, how did you learn that? Você pergunta, como você aprendeu isso? Oh no, I had, I went to the university, I did this and that. Então você fala, não, eu fui para a universidade, eu fiz isso e aquilo. But if someone says, oh no, I am self-taught. Mas se alguém fala para você, eu sou autodidata, People will say, oh no, he's so smart. Come on, this guy is incredible. e as pessoas vão falar, nossa, esse cara é super inteligente, ele Oh, é you know, incrível. there is this popular phrase, strong and independent woman. E tem essa frase super forte, mulher forte e independente. Let me tell you, woman, Deixa eu falar isso para vocês, this is a mulheres. lie that people are telling you. É uma mentira que as pessoas estão te falando. Or this is a man that does not depend on anyone else. Ou então, esse é um homem que não depende de ninguém. Man, let me tell you something. Homens, deixa eu falar para vocês. This is a lie that have been told you, someone have told you. Isso é uma mentira que alguém contou para você. Because Jesus is saying, hey, you can do nothing. E Jesus está falando para vocês, vocês não podem fazer nada. You cannot make a lasting impact Vocês não conseguem causar um impacto duradouro without abiding in me. sem permanecer em mim. And what does that mean? O que isso significa? That maybe there is people here today Talvez tenham pessoas aqui hoje and that you are trying to make an impact. que estão tentando causar um impacto. Maybe you are making some sort of impact. Talvez você está até causando algum tipo de impacto. But the more you produce, Mas quanto mais você produz, the more you do, quanto mais você faz, the more you try, quanto mais você tenta, the more worn off you get. mais cansado você fica. You know, in this week, Você sabe, nessa semana, we were speaking in one of the home groups here, a gente estava numas células aqui, and one of the things were that someone was there e uma coisa que uma das pessoas estavam lá, and was saying, okay, I'm struggling a lot, to bear fruit, to bear good fruit. e ela estava falando, para mim está sendo muito difícil produzir bons frutos. Yeah, I know that many people who are sincere and honest, Eu sei que muitas pessoas são sinceras e honestas. they are trying really hard. Elas realmente estão tentando, muito They are forte. really trying to make to give their best. Realmente estão tentando dar o seu melhor. Maybe you're here and you're trying really hard. Talvez você está aqui hoje e você está tentando de verdade. You know that kind of, it's true, but that cheesy sentence É verdade, mas você sabe, essa clichê. that you say, oh, let's do the best that we can for Jesus. Vamos fazer o melhor que a gente pode por Jesus. And maybe you are doing this. Talvez você está fazendo isso. Maybe you are getting up on stage Talvez você está vindo aqui no palco, and you are, rehearsing at home. você está treinando em casa, You are practicing at home, você está treinando, praticando em casa, but you feel worn out. você se sente super cansado. Maybe at work you are trying Talvez no trabalho você and está you are tentando. struggling and striving to make an impact. Você está tentando ao máximo causar um impacto. But you feel like failing, you feel like falling apart. Mas você se sente fracassando, se despedaçando. Why? Por quê? Let me tell you something. Deixa eu te contar uma coisa. Imagine that you go outside here on the street. Imagina que você vai aqui fora, na rua. Have you ever seen Vocês já viram an orange tree uma laranjeira, or even a vine tree ou até mesmo uma videira, striving to bear fruit? se esforçando para dar fruto. A tree like, okay, it's summer, it's spring, let me strive to bear fruit here. E a planta está lá pensando, já está chegando a primavera, deixa eu dar fruto aqui de qualquer jeito. Who has seen it? If Alguém já you viu? have seen it, I will call to the doctors. Se alguém já viu isso, eu vou chamar o médico. Okay, nobody. Why? Ninguém, certo? Por quê? Because this is part of the nature of what the tree is. Que isso é parte da natureza do que a árvore é. And do you know who you are called to be? E vocês sabem quem vocês foram chamados para ser? Branch connected to the true vine. Ramos conectados à videira And let verdadeira. me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus is not asking you to strive to perform. Jesus não está te pedindo para você se esforçar para performar. Jesus is inviting you to abide. Jesus está te convidando a permanecer. Jesus is not inviting you to do more. Jesus não está te chamando para fazer mais. He's inviting you to be with him. Está te chamando para estar com Ele. And out of this relationship, E através desse relacionamento, when you see
Quando você vê, You are going to be praying for the people that you hate. você vai estar orando pelas pessoas que você odeia. You are going to be loving people that first were your enemies. Você vai estar amando pessoas que no começo eram seus inimigos. And you're saying, well, how can I do this? Você vai pensar, como que eu posso fazer isso? Because you are connected to the true vine. You are abiding to the true vine. Porque você está permanecendo na videira verdadeira. And you know, there's something really, really interesting. Tem uma coisa muito interessante. Because we as a Christians, Que a gente como cristão, sometimes we tend to show people out there that we are Christians. a gente tenta às vezes mostrar para as pessoas de fora que nós somos cristãos. We strive, we carry the Bible, we dress like, I don't know how the Christians dress like, but we dress like Christians. Então, a gente tenta de tudo, a gente anda com a Bíblia, a gente se veste como cristãos, embora não saiba como cristão se veste. And you know, the past summer I was in Brazil. I am allowed to say, right? I was in Brazil last summer. Então, no último verão, o pastor Renan estava no Brasil, ele pediu permissão para Thaís para falar. And then my wife came to me and said, hey, I think we are so pale because we don't sunbathe in Poland. E aí a Thaís, a esposa dele, falou para ele, a gente está muito pálido porque a gente não pega sol na Polônia. And then we spent 7 days E eles passaram 7 dias on a coastal area back in Brazil. numa parte de praia no Brasil. And Thais was looking forward, you know, to get some new color skin. E a Thaís estava ansiosa de conseguir um bronzeado. And then we went there to the pool. E aí eles foram lá para a piscina. But then we went there and we would stand on the shadow, just talking. E aí, mas na verdade eles iam lá para a piscina, mas só ficavam na And sombra. then she would stay on the sun like 10 minutes or something like that. E no máximo eles ficavam 10 20 minutos minutes. no sol, 20 no máximo. And then one day we were having lunch. E aí um dia eles estavam tendo almoço. And she came to me and I came to her, hey, it doesn't seem that you sunbathed. E aí o Renan chegou para ela e falou assim, não parece que você está bronzeada. And she didn't accept that. E ela não aceitou isso. No, I am. E ela falou, sim, eu tô Oh, bronzeada. no, it doesn't look like that. It looks like your color, normal color skin. E o Renan falou para ela, não, você tá com a sua mesma And she cor. was like taking the shirt. No, I am. See, I am. I'm showing you. E ela tá mostrando para ele, eu estou bronzeada aqui, olha. There are many Christians like that. Existem muitos cristãos assim. How is people reacting when they see you? Como que as pessoas reagem quando elas How te are veem? people reacting when they see us? Como as pessoas reagem quando eles nos What veem? kind of fruit are we bearing? Que tipo de fruto nós estamos produzindo? Do we need to give really to shout out loud to say, "Hey, I am abiding to the true vine"? Você tem que berrar por aí falando, eu estou permanecendo na videira verdadeira? Brother, if it's 40 degrees outside, Irmão, você está fazendo 40 graus lá fora, a really sunny day, um dia ensolarado, and I spent 1 hour back there e eu passei 1 hora lá, under the sun, embaixo do sol. how do you think I'm gonna look like? Como você acha que eu vou me parecer? Will I need to tell you, hey, I was sunbathing out there? Eu vou ter que te falar que eu estava lá tomando No, you sol? will look at me Claro que não, você vai olhar para mim and you will e recognize você vai reconhecer que eu estava lá pegando this is sol. how people that are abiding Christ is. É assim que as pessoas que estão permanecendo em Cristo são. You don't have to strive to produce fruits. Você não tem que se esforçar para produzir frutos. You don't have to spank yourself and say, oh, I need to be a better Christian, I need to be a better Christian. Você não tem que se autoflagelar e falando para você mesmo o tempo inteiro, eu tenho que ser o melhor cristão, tenho que ser o melhor cristão. You need to come back to the presence of the true vine. Só tem que voltar para a presença da videira verdadeira. You need to stop thinking Tem que parar de pensar that a doctor or your spouse or your friends or your boss, que um médico, ou seu esposo, ou algum amigo, ou seu chefe, that they in the end that they are taking care of you. que no final eles que vão cuidar de você. No, your life comes from the true vine. Não, na verdade a sua vida vem da videira verdadeira. And why sometimes we are so worn off? Então por que às vezes a gente está tão desgastado? Because we are still looking on the wrong source. E a gente está olhando para a fonte errada. We are saying, oh no, this relationship will help me to produce really nice fruits. Você pensa, esse relacionamento vai me ajudar a produzir You know, frutos bons. that guy is really influential. Você sabe, aquele cara ele tem muita influência. If I get a network with him, Se eu me conectar com ele, I will make such a huge impact. eu vou causar um impacto grande. You know, if I marry a person like that, Então, se eu me casar com uma pessoa desse tipo, I will make such a huge eu vou impact. conseguir causar o impacto que eu quero. You know, if I get this role in the church, I will make such a great impact. Então, se eu conseguir esse papel ou essa função na igreja, eu vou conseguir fazer um grande impacto. No, no, and no. Não, não e não. Christ is not calling you to do more.
Jesus não está te chamando para fazer mais. Christ is calling you to be with Him. Jesus está te chamando para estar com Ele. Christ is calling you to pour your soul to Him. Jesus está te chamando para você derramar sua alma nele. Christ is calling you to put all your faith in Him. Jesus está te chamando para colocar toda a sua fé nele. And then He will start flowing life into your veins. E então ele vai começar a fluir vida nas suas veias. And you won't have to struggle. Você não tem que se esforçar. You won't have to get there Você não tem que ir até lá and commit the same sins as other people e fazer os mesmos pecados que outras pessoas just to cometem, be accepted, apenas para ser aceito. because you are connected Que você está conectado to the true vine, à videira verdadeira. and your life flows from there, E a sua vida flui and dali. your fruit come from E there, o seu fruto vem and dali. the lasting impact comes from there. E o impacto duradouro vem dali. And you know, if your boss passes away, E você sabe, se o seu chefe morrer, maybe to cause some trouble in your company. I hope nobody here is a boss. talvez isso vai causar algum problema na sua companhia. E eu espero que ninguém aqui seja um That chefe. will cause such a great impact. Que vai causar um impacto de verdade. But let me tell you, Mas eu vou te falar, the true vine a videira verdadeira is invincible. é invencível. It's a rock. Ela é uma pedra, It's unchangeable. é imutável. It comes the wind, Pode vir o vento, and he does not change. e isso não muda. It comes the thunderstorm, Pode vir as tempestades, and he stands still. e ele continua lá. And it comes the hard moments, E vem os momentos and he difíceis, stays faithful. e ele está lá, fiel. And his word never fails. E a palavra dele nunca His falha. promises are never frustrated, A promessa dele nunca te frustra. because he is the source of life. Porque ele é a fonte da vida. He is the true vine. Ela é a videira verdadeira. And what you need E o que você precisa is not a promotion. não é uma promoção, It's not more money. não é mais dinheiro, It's not more não relationships. são mais You relacionamentos. need to abide. Você tem que permanecer. You need to abide in Him. Você tem que permanecer nele. And then you will make a lasting impact. E aí sim você vai conseguir causar um impacto And duradouro. you know, sometimes we create excuses. Às vezes a gente cria várias desculpas. Oh, the church is empty. Ah, a igreja está vazia. Oh, nobody's here. Ninguém está aqui. Oh, I don't have the right resources. Eu não tenho os recursos que eu Oh, the preciso. building's not comfortable. Esse prédio não é confortável. Oh, I am shy. Eu sou tímido. Oh, I am this. Eu sou isso. Oh, I am there. Eu sou aquilo. No, 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 no. It's not by your talents. Não, não tem nada a ver com seus It's not talentos. by your gifts. Não é sobre as suas dádivas It's ou by dons. relationship. É sobre It's relacionamento. by abiding to the true É sobre vine. permanecer na videira verdadeira. What I ask you is, O que eu te peço aqui é: how is your life, prayer life? como está a sua vida de oração? Are you listening to the true vine? Você está escutando a videira Are verdadeira? you spending time with the true vine? Você está passando tempo com a videira verdadeira? Because let me tell you something. We have several cultures here Deixa eu te falar, a represented. gente tem várias culturas aqui. And how did you learn E como que você aprendeu your mother language, your mother tongue? a sua língua nativa? Oh, when you were by the age of 5, Por exemplo, quando você tinha 5 anos, someone sat you on the chair alguém te colocou numa cadeira, in Colombia na Colômbia, por and exemplo, said, oh, you will be forced to learn Spanish now. e te disse: você está forçado a aprender espanhol agora. And gave you a lot of books. E te deu vários livros. No. Não. How was that how did that happen? Como que isso aconteceu de verdade? You were exposed to that environment. Você foi exposto a esse ambiente. Your mother was speaking Spanish. A sua mãe estava falando Your espanhol. father was speaking the language. Seu pai estava falando o Your idioma. friends were all in that culture. Todos os seus amigos estavam ali And naquela you cultura. were living in that E environment. você estava vivendo naquele And you ambiente. were observing that. Você estava observando tudo. And when you went to the bed, Quando você ia para a cama, your mother, your father was there. sua mãe ou seu pai estavam lá. When you went to school, Quando você ia para a escola, your friends were there repeating that same things. seus amigos estavam lá, repetindo aquilo. And when you less expect, Quando você menos esperou, you were doing the very same things. estavam fazendo as mesmas coisas. Do you know why we don't look more like Jesus? Você sabe por que a gente não se parece mais com Jesus? Because we don't spend time with Him. Porque a gente não passa tempo com Ele. Because sometimes we are so conformed with a prayer of 30 seconds, of with not praying at all. Porque às vezes a gente se conforma com uma oração de 30 segundos ou nem mesmo de orar. I will propose to you some tests to do. Eu vou propor para vocês um teste a fazer. From Monday, Até a partir de segunda, you come home chega em casa, and you don't speak with your wife for 1 week. você não fale com a sua esposa por uma semana. You don't say a word to her. Você não fale uma palavra para ela. What do you think is going to happen? O que você acha que vai acontecer? You who are singles, Vocês que são solteiros, spent 1 week passe uma semana without calling your parents sem ligar para seus pais. and wait for what's going to happen. Espere o que vai acontecer. Then why are we spending 1 month
Então, por que a gente está gastando um mês, sometimes years, às vezes anos, without speaking with the true vine, sem falar com a videira verdadeira, without speaking with God himself, sem falar com Deus Ele mesmo, the source of life? a fonte da vida? Man, if I don't have connection with the source of life, Se a gente não tem conexão com a fonte if da I don't vida, have connection with the true vine, não tiver conexão com a videira verdadeira, how can I stand alive? como eu posso permanecer vivo? What is the type of fruit? What is the type of impact that I'm causing? Que tipo de fruto eu vou produzir? Que tipo de impacto eu vou causar? Okay, I will stop here on this point. Eu vou parar aqui nesse ponto. First, Primeiro, Jesus is offending these people at first. então Jesus estava ofendendo essas pessoas. A He's princípio. saying, Ele estava "You dizendo, failed. vocês falharam. I don't fail. Eu não falho. You were trying to make an impact Vocês estavam tentando causar um impacto, by being connected to the true source." tentando estar conectado com a videira verdadeira. Second, Jesus is telling them, Segundo, Jesus está falando para eles, you are not self-sufficient. vocês não são autossuficientes. You depend on me Vocês dependem de mim to make a lasting impact. para causar um impacto duradouro. But then there's the last one, Mas aí tem essa última coisa, which is a third way que é uma terceira that forma. people tries to make an impact, a lasting impact. Uma terceira forma que as pessoas tentam causar um impacto duradouro. The verse number 2 Versículo 2. says that the vine dresser Diz que o agricultor will prune the branches. vai podar os ramos. Who are the branches? Quem são os ramos? Yeah, we are the branches. Sim, nós somos os The ramos, disciples. os discípulos. Let me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa. As we said, disciples, they follow someone. Discípulos, a gente sabe, eles seguem alguém. And if I follow someone, Se eu sigo alguém, I need to depend on someone. eu preciso depender de alguém. But let me ask you one other thing. Mas deixa eu te perguntar mais And uma I coisa. hope that the answer is going to be the same for everyone. E eu espero que a resposta vai ser a mesma para todos. Who likes to lose? Quem gosta de perder? Who likes to lose money? Quem gosta de perder dinheiro? Who likes to lose a job? Quem gosta de perder o emprego? Who likes to lose relationships? Quem gosta de perder relacionamentos? Who would like to lose your life? Quem gostaria de perder sua vida? Do you know why? Vocês sabem por quê? We don't like losing. E ninguém gosta de perder. And when people come to us Quando as pessoas vêm até nós and say, you will lose, e elas falam pra gente, what is você the vai first thing perder, that we say? qual é a primeira coisa que a gente fala? Oh, away from me, Satan. Longe de mim, Satanás. This word is not from the Lord. Essa palavra não é do Senhor. But then what is Jesus telling them? O que Jesus está falando para eles? You are going to be pruned. Eles vão ser podados. You are going to lose some stuff. Eles vão perder algumas coisas. You are going to lose some things. Eles vão perder algumas coisas. You are going to lose some relationships. Eles vão perder alguns relacionamentos. You are going to lose some stuff that you consider. And you know, Jesus is not speaking here necessarily of bad things. E vocês sabem, Jesus não está nem falando aqui de coisas necessariamente ruins. Because many people, when they read this passage, E muitas pessoas, quando elas leem essa passagem, they will understand the word prune here eles vão entender a palavra podar aqui only as something that is being cleaned, as something that is dirty and something that is being cleaned. apenas no sentido de que alguma coisa está sendo limpo, porque ele estava sujo antes. But that is way simplistic Mas isso é muito simplista, because it's more than this. que é muito mais do que isso. Because here Jesus is saying, hey, the vine dresser Que Jesus está falando aqui, o agricultor is going to prepare you vai te preparar for something else. para algo além. And then he says what it is. E ele fala depois o que que é isso. To bear more fruit. Para produzir ainda mais frutos. But then what is the problem? Então qual é o problema aqui? The problem is that we don't like to lose. O problema é que a gente não gosta de perder. And the problem, and you know, it might be, and it's likely, or it's possible, E na verdade é bem possível. that the disciples were thinking, okay, Jesus, what are you saying there? E eles estavam pensando, Jesus, o que você está falando aqui na verdade? Because come on, I already left everything behind. E na verdade eu já deixei tudo para trás. Money, relatives, friends, hometown, Di- business, Dinheiro, parente, família, negócios. many things the vine dresser already pruned from us. So what is there left for us? Na verdade, muitas coisas o agricultor já podou de nós. Então o que que falta ainda? And you know, and maybe you're asking the same. Talvez você está se perguntando a mesma coisa. You know, maybe you have someone that got sick and passed away. Talvez você teve alguém que ficou doente e depois faleceu. Maybe you are about to lose your job. Talvez você está prestes a perder seu emprego. Maybe you are facing a loss of relationships. Talvez você está perdendo vários relacionamentos. And maybe you are asking, why things needs to be this way, God? E aí você está perguntando, por que que as coisas têm que ser desse jeito, Deus? Why things need to be that hard? Por
Por que as coisas têm que ser tão difíceis, Deus? And you know when it comes even harder? E aí você sabe quando elas ficam ainda mais difíceis? Because the Bible says that every branch abiding in to the true vine Que a Bíblia fala que cada ramo que está, na verdade, permanecendo na videira verdadeira will bear fruit. vai dar frutos. So it means that Jesus is not speaking about people who are doing wrong stuff. Então, na verdade, Jesus não está falando das pessoas que estão fazendo coisas ruins. Ele He's speaking about people who is getting everything right. está falando das pessoas que já estão fazendo as coisas certas. And you are coming every Sunday to the church. Você está vindo todo domingo para a igreja. You are loving people around you. Você está amando as pessoas ao seu redor. You are doing your job in your company. Você está fazendo o seu trabalho na sua companhia. You have holy relationships. Você Holy você relationships. tem relacionamentos santos. You are serving the church. Está servindo na igreja. You honor your parents. Você honra seus pais. You love your wife as Christ loved the church. Você ama a sua esposa como Jesus amou a igreja. You are submitting to a husband who loves you more than Christ loved the church. Está sendo submisso ao seu marido que te ama ainda mais que Jesus amou a igreja. And even like that, E ainda assim, even doing everything right, fazendo tudo certo, you feel like you're being pruned. você se sente sendo podado. You feel like you're getting hurt. Se sente sendo machucado. You feel like you're really going through pain. Você realmente sente que você está indo a lugares dolorosos. And let me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa. I'm being honest with you. Eu estou sendo honesto com I vocês. could come here and tell you some great stories. Oh, everything's gonna be all right here and right now. Eu poderia te contar histórias de que tudo vai ficar bem aqui, agora. But if you abide to the true vine, Mas se você permanecer na videira verdadeira, we are gonna lose some stuff. nós vamos perder algumas coisas. Because for the kingdom of God, Porque para o reino de Deus, losing is winning. perder é ganhar. Losing your life Perder a sua vida for the life of others pela vida dos outros is winning. é ganhar. Losing your own will Perder a sua própria vontade to do the will of the true vine para fazer a vontade da videira verdadeira is victory. é vitória. And maybe you are going through this pain right now. Talvez você está passando por essa dor And you are agora. asking why. Você está se perguntando por quê. There is something that Jesus says here. Tem algo que Jesus fala aqui. Because do you know why many times you get in despair? Você sabe porque muitas vezes você fica em desespero? You are here in this country, Está aqui nesse país, cold weather, um clima frio. weather, maybe you don't have enough relationships. Talvez você não tenha relacionamento suficiente. You feel by yourself. Você se sente sozinho. You feel drifted away. Você se sente completamente à parte das coisas. But why is this passage here? Por que essa passagem está aqui? And this is the only I am statement E esse é a única declaração eu sou that is followed of something else about the Father. que segue falando sobre o Pai de outra coisa. He is the vine dresser. Ele é o agricultor. And let me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa. What a vine dresser does to the branches. O que o agricultor faz com os ramos? He takes care. Ele cuida dos ramos. Let me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa. It's not your wife, your husband. Não vai ser sua esposa, seu marido. It's not the pastor Não é o pastor that is pruning you. que está te podando. It's your Father É o seu Pai in heaven. no paraíso. And He knows how to do this. E Ele sabe como fazer isso. And He knows how much you stand. E Ele sabe o quanto você pode aguentar. And He's not giving you go through this Ele não está te fazendo passar por isso by yourself. sozinho. Because a mom knows their child. Porque entre os filhos dele, He knows his child. Ele conhece seus filhos. Because you know, moms and fathers, they know, oh, this cry is because it's hungry. Então, porque mães e pais, eles sabem que tipo de choro o filho tem. Or this silence is because it's doing something wrong. Eles sabem até mesmo quando o silêncio significa alguma coisa. Do you really think Você realmente acha that your best friend que o seu melhor amigo know you better than him? te conhece melhor do que o pai? Do you really think Você realmente acha that confessing or maybe telling the hard stuff to your parents to feel better is better than telling God how you feel? Você acha mesmo que é melhor contar para os teus pais as coisas ruins? É muito melhor do que contar para Deus como você se sente? Then why are we drifted away of His presence? Então, por que a gente está se desviando da presença dele? And you know something else? Você sabe mais uma coisa? Is that there was in that culture, Naquela cultura, there was a way of pruning the vines. existe uma forma de podar as videiras. The vines would be pruned As videiras seriam podadas in the right season. na temporada correta. Sometimes there would be fruit on the branches. Às vezes você teria fruto ali no ramo. You know, maybe you're going through a really nice moment of your life. Sabe, talvez você está passando por um momento muito bom na sua vida. You got a raise, you got a promotion, Você ganhou uma promoção, um aumento,
Maybe you are happy by being single, or happy because you found someone, Talvez você está feliz porque você está solteiro, ou feliz porque você achou or alguém, happy because you found a community, ou feliz porque você achou uma or comunidade, happy because you just got in Poland. ou feliz porque você acabou de chegar na Polônia. But let me tell you something. Deixa eu te falar, Sometimes, às vezes, I'm not telling you that to scare you, não estou te falando isso para te assustar, but sometimes mas às vezes, the pruning comes. quando a poda vier, It comes right in the best moments, ela vem às vezes no melhor momento, but it has a purpose. mas tem um propósito. And this is a promise. Isso é uma promessa. This is not, Jesus does not say, oh no, you are being pruned, so maybe you will bear more fruit. Jesus não está falando aqui, vocês vão ser podados e talvez vocês vão dar melhores frutos. Não. Or maybe, there might be an occasion that if you are pruned, you might, produce some fruit or make such a lasting impact. Talvez aqui em alguns momentos vocês vão ser podados e talvez vocês vão causar um No. impacto duradouro. It's a promise of Him. Não, isso é uma promessa dele. And His word never fails. E a palavra dele nunca falha. His promise stands forever. Suas promessas, elas duram para sempre. And this impact will last forever. E esse impacto vai ser para sempre. And you know something? Vocês sabem uma coisa? This suffering of yours, Esse sofrimento this nosso, pain of yours, essa dor que vocês estão passando, is the Father pruning you. é o Pai te podando. But let me tell you something. Mas deixa eu te falar, This is not forever. isso não é para sempre. This is not forever. Isso não é para sempre. And there is a promise regarding this. E tem uma promessa sobre isso. You will make a lasting impact. Vocês vão causar um impacto duradouro. You will make a lasting impact. Vocês vão causar um impacto Because duradouro. sometimes we are, connected with the greatness of it, with the amount of people, with the amount of money. Às vezes a gente está conectado apenas com a grandeza disso, com tanto de pessoas, com tanto de dinheiro. But Jesus does not say, you're gonna have a lot of people orbiting towards you. Mas Jesus nunca disse que você vai ter muitas pessoas orbitando Jesus ao redor never de você. promised that you are gonna be rich. Jesus nunca te prometeu que você vai ser rico. He can do that. Amen, if He does. Glory to Him. Ele pode fazer isso, e amém a Ele se Ele fizer isso. Glória a Ele. But what His promise is, it will last. Mas a promessa dele é que isso vai ser duradouro. This impact will last. Esse impacto ele vai durar para sempre. How are you impacting your children? Como que vocês estão tratando suas When crianças? they wake up in the morning, Quando eles acordam de manhã, what they see you doing, o que eles veem você fazendo? in the presence of whom you are. Na presença de quem você está? When you are at the office, Quando você está no escritório, you are thinking about whom? está pensando sobre quem? About what? Sobre o quê? Let's stand up. Vamos nos botar de pé? We are going to pray. Vamos orar. And before I finish this message, E antes de eu terminar essa mensagem, I want to tell you something here. quero te falar mais uma coisa. I don't know who you are Eu não sei in quem this você é passage. nessa Maybe passagem. you are making such a huge impact Talvez você já está causando um impacto grande in some area of your life, em algumas áreas da sua vida. but you are worn out. Mas você está cansado. You are burning out. Você está completamente You are- cansado psicologicamente. You are emotionally worn out. Emocionalmente você está desgastado. Or maybe you are here and you are making an impact, Talvez você está aqui e você está causando impacto. but you are still thinking that it's because of your own strength. Você ainda está pensando que é por causa dos seus próprios méritos. You are still thinking it's because you are talented. Você ainda está pensando que é porque você é talentoso. And then you feel burning out. E você se sente desgastado And you feel emocionalmente. burning down as well. Você também se sente sendo destruído espiritualmente. Or maybe you are here Talvez você está aqui and you are going through pain. e você está passando por alguma dor. You are going through a really hardship now. Você realmente está passando por um momento bem difícil. Let me tell you. Deixa eu te falar. Do you know why you're here? Você sabe por que você está aqui. Do you know why you are called to abide? Você sabe por que você é chamado para permanecer? Because someone, Porque alguém, the true vine, a videira verdadeira, remained permaneceu on that cross for you. naquela cruz por você. By that moment, Naquele momento, mysteriously, misteriosamente, he was being taken away ele foi tirado, from the presence of the ele Father, foi tirado da presença do Pai, so you and me could be taken care by the Father. para que você e eu pudéssemos estar na presença do Pai e que o Pai tomasse conta de nós. And he was the only one E ele foi o único who could do that que poderia fazer isso by his own strength, pela sua própria força. because he is the true vine. Ele é a videira verdadeira. He was the only one Ele era o único that performed everything that we can't. que performou tudo que a gente não pode performar. He performed when he was alive.
Ele performou enquanto ele estava vivo. He was rejected because of you and me. Ele foi rejeitado por causa de He você e was de mim. forsaken because you and me. Ele foi abandonado por causa de você e de mim. He was bad-mouthed because you and me. Falaram mal dele por causa de você e de mim. He was lied because he was slandered because you and me. Ele foi torturado por causa de você e de He mim. was beaten up because you and me. Ele apanhou por causa de nós. He was taken to prison because you and me. Ele foi levado à prisão por causa de nós. He was hanging on that cross Ele foi pendurado naquela cruz because of you and me. por causa de mim e de você. He was sweating blood Estava suando sangue because of you and me. por causa de você e de mim. But he abided. Mas ele permaneceu. He remained. Ele permaneceu ali. And he's resurrected the third day. Ele ressuscitou ao terceiro dia. And this is the lasting fruit that he has for us. E esse é o fruto duradouro que ele tem por nós. The lasting fruit. O fruto duradouro. It's not a nice contract in your Não é company. contrato legal. The last fruit, lasting fruit, O último fruto verdadeiro e is duradouro. not this building Não é esse prédio full of people. cheio de gente. The last fruit O fruto que dura is to abide forever é permanecer para and sempre. have eternal life Ter a vida eterna with the true vine. com a videira verdadeira. He is the bread of life. Ele é o pão da vida. He is the resurrection and life. Ele é a ressurreição e a vida. He is the light of the world. Ele é a luz do mundo. He is the way and the truth and the life. Ele é o caminho, a verdade e a vida. He is the true vine. Ele é a videira verdadeira. He is the I am. Ele é o eu sou. He is the gate of the sheep. Ele é a porta das ovelhas. He is Jehovah. Ele é Jeová. He is the lion of the tribe of Judah. Ele é o leão da tribo de Judá. He is the water of life. Ele é o guerreiro da vida. A água da vida. He is the son of justice. Ele é o filho da justiça. He is the prince of peace. Ele é o príncipe da paz. And he is here today. E ele está aqui hoje. And he's not asking you to perform more. Ele não está te pedindo para fazer mais. Ele He's not asking you to do more. não está te pedindo para fazer ainda mais. Ele He's asking you to come to está te him. pedindo para vir na presença dele. He's not afraid of your weakness. Ele não tem medo das suas fraquezas. He wants your closeness. Ele quer a sua proximidade. He's not worried about how much you can accomplish. Ele não está preocupado com quanto você pode conseguir. He's not worried about your paycheck. Ele não está preocupado com quanto você ganha. But he wants you to abide. Mas ele quer que você permaneça. And you know, I don't want to come here Eu não quero vir aqui. and I don't want to end this message Eu não quero terminar essa mensagem. just by giving you a lot more things for you to think about. Apenas te dando mais coisas para pensar sobre. But I want to give you a space to respond to Eu quero te him. dar um espaço para responder a ele. And that's why we are going to pray over here. E é por isso que a gente vai orar aqui. Because you know, I will invite you to come here and we are going to pray together. I will not only pray for you, but we are going to pray with you. We are going to pray together. Eu te convido para vir aqui e a gente vai orar com você. Não Because só por você, mas com você. Because you know, I'm not saying that here in front of the altar something magical happens that cannot happen wherever you stand right now. Eu não estou te falando que é alguma coisa que só pode acontecer mágica aqui no altar, mas e não onde você está agora. But sometimes Mas às vezes, a physical step um passo físico, helps when the problem is a spiritual problem. ele acaba ajudando quando um problema é espiritual. And maybe you're here Talvez você está aqui, and you are doing everything right. você está fazendo tudo certo. You are performing, Você está performando, but you are tired. mas você está cansado. You are distracted. Você está distraído. Maybe you are struggling to feel God's presence in your devotions. Talvez você está tendo problema para sentir a You are presença de Deus. struggling to abide. Você está tendo dificuldades para permanecer. I will invite you, come up front. We are going to pray together. Então eu te convido, vem aqui e a gente vai orar juntos. I know that this message hit hearts here in this afternoon. Eu sei que essa mensagem ela bate muito forte And nessa God tarde. is speaking with you today. E Deus está falando com você hoje. We're going to pray. Nós vamos orar. If you are worn out, if you are tired, just come front. Você está Just come front. desgastado. Don't be shy. Você está God is cansado. speaking here. Só vem aqui. Não God is seja speaking tímido. here. Vem aqui. Deus God está is falando speaking aqui. here. God is speaking here. Deus está falando I aqui will ask conosco. home group leaders, please, to help me praying with these people here. Vou pedir para os líderes de células virem aqui e ajudar a orar para as pessoas. You know, I'm not talking about sinful things here only. Eu não estou falando apenas de coisas de pecado aqui. I'm talking to the people, to the branches Estou falando para as pessoas, para os ramos. that are connected to the true vine. Estão conectados à videira verdadeira. But you feel like life is lacking in your veins. Se você sente que a vida está faltando nas suas veias. You feel like your strength for prayer Você sente que a sua força para orar is going away. está indo embora. You feel that you are getting disconnected from the true vine. Você sente que você está sendo desconectado da videira verdadeira. You feel that when you read the word, Você sente quando você lê a palavra. you feel disconnected, you feel distracted. Você se sente distraído, We desconectado. are going to pray together here. Nós vamos orar juntos aqui. Lord, Senhor, we are in your presence. estamos na sua presença. True vine,
videira verdadeira. I pray for us here. Eu oro por nós aqui. I pray for everyone that came up here. Eu oro por todos que vieram até aqui. And I pray that you can make life flows upon their veins today, Lord. E oro para que você faça a vida fluir através das veias dele, Senhor. Lord, we don't need more money. Senhor, não precisamos de mais dinheiro. We don't need more comfort. Não precisamos de mais conforto. We need to abide. Precisamos permanecer. We need to abide in your presence. Precisamos permanecer na sua presença. We need to spend time with you. Precisamos passar tempo com você. Lord, and I pray. Senhor, eu peço. And we pray that every distraction, Eu oro para que cada distração, Lord, I pray that every desire of us to strive by our own strength eu oro para que cada desejo nosso que a gente queira performar pela nossa própria força can be replaced by your word in our hearts, possa ser trocado pela sua palavra nos nossos corações. can be replaced by your voice in our Possa ears, ser trocado pela sua voz nos nossos ouvidos. can be replaced by your blood in our veins. Possa ser trocado pelo seu sangue em nossas vidas. Lord, I pray Senhor, eu oro that the relationship with you que o relacionamento com você comes before anything possa else, vir antes de qualquer coisa. comes before family, Possa vir antes de família. comes before work, Possa vir antes do trabalho. comes before everything else. Venha antes de qualquer outra coisa. Lord, I pray Senhor, eu oro. that every distraction, Cada distração. I pray that every dismotivation Eu oro para que cada desmotivação can go away possa ir embora of our das lives. nossas vidas. Every spirit of conforming to this world, Cada tipo de espírito que tenta to nos conformar a esse conform to mundo, this life. para nos conformar a essa vida. Lord, take off the pressure, take off the burden off our shoulders, Lord. Senhor, tira a pressão, tira o fardo do Because you already ombros. carried the burden on that cross for us. Que você já carregou o nosso fardo naquela And we cruz. can come to you to rest. Que a gente possa ir até você para And we can descansar. abide in you to produce good Que fruit. a gente possa permanecer em você e produzir bons frutos. Not by religiosity, Não por religiosidade, not because of legalism, não por causa de legalismo, but because of love for you, Lord. mas por causa de amor a você, But Senhor. because we are thirsty for you. Porque nós somos sedentos por Because você, we Pai. are hungry for your Porque presence. nós temos fome da sua presença, Pai. Because the only thing that we ask, Lord, Que a única coisa que a gente pede, Senhor, is your presence upon our lives here. é a sua presença sobre nossas vidas aqui. Lord, please come upon us. Senhor, por favor, venha sobre nós. The Holy Spirit blow upon us. Espírito Santo, brilhe sobre nós. In the name of Jesus Em Christ. nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus Em nome Christ. de Jesus Cristo. And I want to keep here and I want to send another invitation. Eu quero te fazer mais um convite. I'm not sure if there is anyone here in this room Eu não sei se tem alguém aqui nessa sala that is totally disconnected from the vine. que está completamente desconectado da videira. You are not, I'm speaking to the people who are not a branch. Estou falando para as pessoas que ainda não são um ramo. I'm speaking to the people who are burning down, Estou falando para as pessoas que estão se destruindo who is espiritualmente. getting withered. Estão sendo murchas. If you are watching us from home, and I know that there are people watching us, Eu sei que tem pessoas nos assistindo agora. and if you are disconnected from the true vine, Então, se você também está desconectado da I videira want verdadeira, to invite you. eu quero te convidar. He is inviting you Ele está te convidando to stay with him. para ficar com ele. And my invitation is come to him. E meu convite é: venha até ele. He's saying, come to me. Ele está falando: venha até mim. You who are weary, Você que está cansado. you who are burning down, Você que está sendo destruído you who are espiritualmente. burning out. Você que está sendo destruído emocionalmente. Let me tell you, I don't have the solution for you. Deixa eu te falar, eu tenho a solução para você. Maybe he will prune you even more, Talvez ele vai te podar ainda mais. but there will be life for you. Mas existirá vida para você. There will be a lasting impact through your life and in your life. Vai ter um impacto duradouro na sua vida. And if you are here in this way, E se você está aqui dessa forma, I want you to raise your hand. And if you are home, quero que você levante suas mãos. Se você está em casa, we are going to pray together. And I ask you to pray after me. eu te peço para que você ore junto comigo. Lord, Senhor, I repent. eu me arrependo. I repent of being disconnected from the source of life. Me arrependo de estar desconectado da I fonte da vida. repented from being disconnected from the true vine. Me arrependo de estar desconectado da videira And I verdadeira. want to abide. E eu quero permanecer. I want closeness. Eu quero estar mais próximo. I want to stay close to you. Eu quero estar próximo de você. Lord, I'm tired of religiosity. Senhor, eu estou farto de religiosidade. I'm tired of outward appearance only. Eu estou farto de apenas de me importar com o exterior. But I want you to give me life from inside out. Eu quero que você me dê vida de dentro para fora. Lord, source of life, Senhor, fonte da vida, save me right now me salve agora mesmo. and connect me to you. E me
conecte a você for a lasting impact, para o impacto duradouro, which is eternal life in que é a you. vida eterna em você. In Jesus' name, Em nome de Jesus, we pray. nós oramos. Amen. Amém.